Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje a gente vai aprender a criar a nossa primeira interface gráfica com o Node-RED utilizando os dashboards. Vamos comigo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Vamos nessa! Então, pessoal, estou aqui com o meu Node-RED recém-instalado e para começar a trabalhar com dashboards, a gente vai ter algumas etapas. Nós vamos ter mais vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas o primeiro passo é a instalação dos dashboards em si. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui no menu sanduíche, Manage Palette, Install, e nós vamos procurar aqui por Dashboard. Aqui em Dashboard, pessoal, nós vamos instalar esse terceiro cara aqui, ó, Node-Red-Dashboard. Caso você queira dar uma olhadinha na documentação dele, é bem legal, porque tem bastante coisa, bastante informação, né? É um Node que ele é muito atualizado, muito bem requisitado, e nós conseguimos criar telas incríveis aqui. Esse vídeo eu vou mostrar só um pedacinho, a gente vai ter outros vídeos falando de outras coisas que nós conseguimos implementar em Dashboard, tá bom? Então você tem toda uma boa documentação dele aqui, faz a instalação tranquilamente sobre esse cara, Node-Red-Dashboard, tá bom? Com a instalação concluída, você vai ter aqui, ó, na sua paleta de nós, alguns nós voltados a ele, ó, Dashboard. Só que esse cara, nós não começamos a configuração por aqui. Esse cara, primeiro, nós precisamos fazer as configurações de interface. É a criação mesmo da tela de cada uma dessas habilidades que nós vamos atribuir agora. Como que eu acho esse cara? Ó, aqui no meu painel de informações, setinha para baixo, deixa eu aproximar mais a tela, setinha para baixo, ele desceu ou apareceu aqui para você mais uma aba, que é a de dashboard. Clica nela, tá bom? Uma coisa bem legal quando a gente está falando de dashboard com Node-RED é que ele é feito com as bases do Angular. Então, tudo que você está criando aqui tem como base o Angular e você depois consegue configurar, consegue trocar e mudar as informações de acordo com a sua vontade. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, igual a Priscila, que ela tem conhecimentos sobre, por exemplo, CSS, HTML, você consegue alterar diversas coisas de forma bem simples aqui nos dashboards, tá bom? Mas vamos lá. A primeira parte que nós precisamos aprender é o que são cada uma dessas abas que ele nos entrega, tá bom? Nós temos aqui a aba de layout, que é o que vai ficar na tela mesmo e como vai ficar configurado na nossa tela, de acordo com a nossa vontade. A gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Nós temos a parte de site ou aparência, no qual nós damos algumas funções, como, por exemplo, um título. Eu posso saber se eu quero que ele mostre a barra lateral ou não, caso eu tenha mais de uma tab. Eu posso colocar um menu que ele apareça de acordo com a minha necessidade e mostre os ícones. Posso alterar nome, posso alterar algo que é bem legal, os tamanhos dos gadgets que você vai colocar na tela, de acordo com cada um deles. Então, desde o espaço entre eles até os espaços entre os grupos, tudo você consegue configurar por aqui, tá bom? Outra coisa legal é a visão de tema. Você tem alguns temas aqui que são padrões, como, por exemplo, o Light e o Black, no caso o Dark. E também você pode ter uma visão de custom, no qual você vai configurar tudo isso, tá bom? Vamos deixar ele, por enquanto, como Dark. Podemos mudar aqui também o nome, salvar esse nome para ser utilizado depois, alterar a cor de fundo, mudar a fonte. Você tem muita configuração legal aqui. E quando é a primeira vez que você está utilizando, você tem a visão de Angular. Como eu falei, ele se utiliza a base do Angular JS para fazer todas as suas configurações, tá bom? E aí você tem algumas coisinhas também um pouco mais incrementais que você pode trabalhar, como cor, mudar também visão de warnings. Você tem várias coisinhas que dá para se trabalhar, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com a visão de tabs e grupos. Vamos entender um pouquinho o que é uma tab dentro do Node-RED. Uma tab é a interface gráfica em si. É quando você tem a interface web que você vai trabalhar ali, tá bom? E dentro da tab você tem os grupos.
no qual você vai colocar os seus componentes. Então, cada tab pode-se considerar que são várias abas, várias telas, e dentro dessas telas você tem os grupos. E nesses grupos você coloca os componentes de acordo com a sua vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Vou criar então aqui a minha primeira tab. Criei essa minha primeira tab, o que eu fiz? Só apertei aqui, ó, mais tab, ó. Cliquei em mais tab, apareceu uma tabzinha aqui para mim. Posso editar ela de acordo com a minha vontade, como por exemplo, vamos colocar aqui o nome de Casa Fernando. Beleza. Ela pode ter um ícone, aí fica ao seu critério. Você tem aqui alguns materiais bem legais, ó, de design de ícones que você pode utilizar. Eles são ativos, você pode utilizar para diversas coisas. Ele te dá mais um outro material aqui, ó. Esse aqui eu uso muito, que é a visão de fontes. Olha lá, você pode utilizar eles também, que ele aceita. Tudo voltado ao que nós já conhecemos do Angular, tá bom? Todos os componentes que você quiser utilizar do Angular, você pode trazer pro Node-RED também para as dashboards, tá? Então eu criei aqui a minha primeira tab. Um detalhe de quando se cria essa tab, tá? Ele tem estado e tem navegação no menu. Você pode deixar visível ou não, ou também pode deixar essa tab ativa ou não, de acordo com a sua necessidade. Então fica sempre olhando isso e tome muito cuidado com o Enter, porque o Enter desativa ela, tá bom? Então, sempre muito cuidado com isso quando você está fazendo a configuração. Vou dar um update. Olha lá, tenho já a minha tab aqui já feita. Agora eu vou criar um grupo. No caso, vou criar dois grupos dentro dessa tab, que é onde vão ficar os meus componentes. Olha lá, grupo 1 e grupo 2. Como se eu tivesse duas posições na minha tela e eu quero trabalhar elas, tá bom? Algo que eu posso trabalhar também dentro da minha tab é o tamanho que eu quero desses grupos, ó. Eu posso ter por padrão aqui, ó, aquele padrão que eu mostrei para vocês aqui, ó, Insight, você consegue alterar aqui também, desde que esteja no limite do que você está trabalhando. Olha, vou deixar com 8. Vou deixar o grupo 2 também com 8 para que você possa ver isso aqui. Fica de acordo com a sua vontade, tá bom? Vou dar um done. E agora os meus grupos, tá? Vou clicar aqui em editar, porque eu vou colocar aqui, ó, entrada de dados. E esse vai ser o meu dashboard para entrada de dados, aquele que eu vou colocar os componentes de entrada. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso também no canal. Posso já começar a configurar o CSS aqui. Lembra aquele que eu coloquei 8? Se eu não quiser deixar com 8, quiser deixar com menos, posso colocar. Posso deixar para aparecer o display name, posso tirar. Posso permitir o colapso do grupo, então quando tiver muita coisa lá, ele quebrar ou não, tá bom? Fica a seu critério. E tenho lá o meu primeiro grupo criado. Próximo grupo, vou fazer aqui a alteração dele. Vou colocar saída de informações. E beleza. Vamos colocar um acento aqui em saída, né? Para ficar bonitinho. Pronto. Dei o update. E agora vou dar um deploy. Só isso já está pronto? Não. Por quê? Não é porque eu tenho a tab e os grupos que eu vou conseguir acessá-los. Faltam os componentes. Para que eu tente acessá-los, note que já saiu aqui a aba de Angular, né? Se eu quiser acessar esse UI, se eu quiser acessar essa interface gráfica, é só eu clicar aqui, ó, nesse quadradinho, olha lá. Ó. Se eu clicar nele, ele vai abrir uma nova aba para mim, /UI, só que nesse caso nós não temos ainda os componentes, então ele fala que não está pronto ou que precisa dar um redeploy, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, dois componentes simples para a gente começar a estruturar. Vou colocar aqui, por exemplo, um button e vou colocar também um text input, tá bom? Ou melhor, vamos deixar só o button mesmo. Vou configurar esse button para colocar aqui, ó, vai ser botão nome e vou colocar aqui para ele enviar payload nome, meu nome, Fernando Veiga. Aí aqui, ó, eu tenho duas opções, tá? Que é a seleção, isso todos os componentes têm, da onde eu vou colocar esse cara, em qual grupo que eu vou colocar, em qual tab que eu vou colocar, tá bom? Vou deixar aqui entrada, porque um botão, ele executa uma entrada de informação. A entrada vai ser o meu nome. E para saída de informação, de forma bem simples, eu vou colocar aqui também o meu text.
que vai receber essa informação de payload. Então, vou dar aqui o nome para ela de nome, tá bom? Nome. Doni. Vou conectar os dois e olha lá, dei um deploy. Agora estão funcionando. Se eu clicar aqui no quadradinho, eu posso clicar no quadradinho ou voltar na minha aba que eu já tinha aberto. Eu vou deixar a aba fechada e vou abrir ela de novo. Olha lá. Prontinho, pessoal. Nós criamos a nossa primeira interface gráfica utilizando os dashboards do Node-RED. Olha lá. Nós temos uma tab, que é o local todo, né? Que é a tela toda. Nós temos um botão, só que tem um detalhe, olha lá. O nome aqui, a saída de dados, também ficou na caixinha de entrada de dados. Olha o que eu vou fazer. Volto aqui, configuro esse cara e vou falar assim para ele: ó, não, eu quero você na próxima tab. Eu quero você, desculpa, no próximo grupo. Quero no outro grupo, um grupo de entrada e um grupo de saída. Vou dar um Doni, um deploy. E olha lá, agora eu tenho um grupo de entrada e um grupo de saída. Quando eu clicar no botão nome, ele dispara para a interface gráfica o meu nome, conforme nós configuramos, tudo bem? Poderíamos fazer isso com diversos componentes, poderíamos fazer isso com informações vindas de fora da nossa tela. Dá para se criar diversas coisas aqui, como, por exemplo, colocar LED, dá para fazer sair som, dá para fazer diversas coisas. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês rapidamente, ó. Vou pegar aqui, ó, um cara chamado de áudio output e vou conectar aqui também, ó. E esse áudio output, eu vou falar para ele que eu quero que ele tenha aqui, ó. Opa, eu quero que ele esteja na saída de dados, eu quero que ele utilize o Daniel como voz para a saída. E olha lá, Doni deploy. Ele não aparece aqui, mas se eu disparar o nome, eu apertei o botão. Olha lá ele falando com a gente, ó, prestem atenção. Ele consegue, então, fazer uma saída de áudio de forma muito simples e muito rápida, beleza? Consegui, então, fazer essa configuração. Vou mostrar um último detalhe que é muito importante para vocês. Toda a interface gráfica que vocês criaram, ela é totalmente responsiva. Então, olha lá. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui, né? Olha lá, ó, ela é responsiva, fica do tamanho que você escolher. Ó, aqui está no tamanho do iPhone 12 Pro. Quem tiver um iPhone 12 Pro aqui pode fazer o teste. Você pode ver ele em landscape ou pode ver ele em pé também. Você pode alterar os telefones. Ó, vamos ver como que fica em um Galaxy Fold. Olha lá. Tá bom? Vamos ver como que ele fica aqui, ó, em um iPhone 7. Opa, esse aqui não é um Surface Pro. Olha, vamos ver como que ele fica num Next. Tá bom? Todos eles estão sendo configurados de acordo com a nossa necessidade, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que vocês utilizem muito esses componentes. E esse é só o primeiro vídeo de uma série que eu vou criar falando sobre dashboards. Vamos estudar os nós de entrada, vamos estudar os nós de saída, entender como cada um deles funciona e depois vamos implementar dentro dos nossos projetos, beleza? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Também curtir as nossas redes sociais. Nós temos um canal no Telegram ativo e também nós temos agora um Medium, no qual nós vamos compartilhar muito conteúdo com vocês voltado a Node-RED, tá bom? Fiquem com Deus e fui!